Olá, meus amores! Vamos lá então para a resolução dos exercícios de fixação do capítulo 6? Vamos nessa! Então, a questão número 1. A gente tem aí um trechinho de desenvolvimento e a gente precisa responder sobre ele. Então, vamos ver. O excerto foi produzido para ser um parágrafo de uma redação sobre o seguinte tema: o governo deve direcionar a produção artística do país? Então, sobre o modo como cumpre as funções típicas de um parágrafo de desenvolvimento, é correto afirmar que o texto apresenta um tópico frasal claro e sua devida fundamentação, exatamente como é requisitado no desenvolvimento. O modo como são articulados fundamentação e tópico frasal serve para ilustrar com sucesso as típicas funções de um parágrafo de desenvolvimento. C. Ao utilizar somente dois períodos no parágrafo, o texto valoriza a objetividade e a concisão, duas características essenciais na dissertação. E letra D. Em termos argumentativos, ao estruturar-se com base em dois períodos, o parágrafo torna-se inconsistente, por carecer de maior desenvolvimento nas ideias. Então, qual desses está correto sobre esse fragmento? Obviamente, a letra D. Lembra lá que na videoaula eu falei para vocês sobre a gente precisar de, no mínimo, 3 períodos dentro de um parágrafo de desenvolvimento? Porque senão fica impossível eu desenvolver o suficiente. E aí, o que acontece? Torna-se inconsistente. E aí fica carente, né? Carece de desenvolvimento das ideias. Então ele fica muito raso, vamos dizer assim. Não se aprofunda nas fundamentações. Então aqui, obviamente, letra D, ó, só tenho dois períodos. Letra maiúscula até um ponto, primeiro período. Letra maiúscula, outro ponto, segundo período. Impossível a gente desenvolver isso de maneira satisfatória em dois períodos. Beleza? Questão número 2. Outro fragmento. O fragmento apresentado foi produzido para ser um parágrafo de uma redação cujo tema é a preguiça do brasileiro. Sobre o modo como o autor produz a sua fundamentação, é correto afirmar que se trata de uma fundamentação rica em detalhes, de modo a parecer bastante convincente em relação ao seu ponto de vista. Ao dividir o parágrafo em 3 períodos apenas, o trecho não preenche o mínimo necessário para se fazer entender minimamente. Embora sua base argumentativa seja pequena, o último período aponta para o próximo parágrafo, no qual a questão poderá ser explorada mais detalhadamente. A expressão preguiça dos trópicos soa preconceituosa e, portanto, inadequada em qualquer contexto linguístico, devendo ser evitada a todo custo. E aí, pessoal, qual vocês acham que é a questão que mais se adequa? Aí, qual é a opção, na verdade, que mais se adequa à questão número 2? Aqui, obviamente, a gente tem a letra C. Ó, embora a base argumentativa seja pequena, o último período aponta para o próximo parágrafo, no qual a questão poderá ser explorada mais detalhadamente. Perfeito? Né? Exatamente. Ó. O último período aqui. Ó. Entretanto, é preciso ultrapassar o aspecto reducionista dessa visão e perceber que se trata, no máximo, de um fator secundário, que aí ele vai desenvolver depois. Então, vamos lá para a próxima questão. Mais um trechinho aí. Esse parágrafo produzido para o tema Corrupção no Brasil segue a estrutura de desenvolvimento usual. Sobre essa forma de organização textual, indique a alternativa correta. Então, sobre a organização textual da estrutura de desenvolvimento usual. Né? A primeira que a gente viu lá na videoaula. Então, na letra A, sua estrutura segue uma ordem mais ou menos variável de apresentação dos seguintes elementos: alegação, explicação, prova e conclusão do raciocínio. Letra B. A estrutura apresenta esse nome porque todos a adotam, sendo uma unanimidade entre escritores quando estão em início de carreira. C. O importante nessa estrutura é apresentar o tópico frasal no último período do parágrafo, depois de inserida sua fundamentação. D. É a maneira mais complexa de organizar as ideias em um parágrafo, cuja técnica só é dominada depois de anos de prática. Essa aí está muito fácil. Obviamente, a gente vai ter letra A, né? Como eu falei para vocês lá, a estrutura usual de desenvolvimento, ela segue uma fórmula: alegação, explicação, prova e conclusão. Tranquilo, fácil, fácil. Questão número 4, outro fragmento. O parágrafo lido, produzido para o tema proibição do acesso a armas de fogo, segue a estrutura de desenvolvimento lógico. Lembre, é aquele lá do premissa maior, premissa menor, conclusão, tá? Sobre esse tipo de estruturação, indique a alternativa correta. Então, sobre o desenvolvimento lógico, qual é a alternativa correta? Letra A. O tópico frasal dessa estrutura é geralmente introduzido por uma conjunção explicativa como porquê. Nessa estrutura, o tópico frasal vem ao final, após a fundamentação, tal qual se apresentam os argumentos baseados no raciocínio dedutivo.
C. Apresentar o tópico frasal no primeiro período do parágrafo do desenvolvimento, antes da fundamentação, é central nessa estrutura. E D. O adjetivo lógico designa algo mais rigoroso, acertado, racional. E é por isso que essa estrutura é a mais aconselhável a ser empregada. Essa aí também está muito fácil. Obviamente, letra B. Lembra quando eu falei para vocês, lá na videoaula, que a estrutura de desenvolvimento lógico, ela vai fechar com a conclusão, ou seja, ela vai fechar com o tópico frasal? Então, nessa estrutura, o tópico frasal vem ao final, após a fundamentação. Perfeito. E vamos lá para a última questão, mais um trechinho. Pessoal, não estou lendo os trechinhos porque para fazer vocês leram, né? E para o vídeo não ficar longo, a gente está procurando objetividade, então a gente vai assim mesmo. Então vamos lá. Esse parágrafo produzido para o tema Violência Policial na Sociedade Brasileira segue a estrutura de desenvolvimento causa-problema. Sobre esse modo de organização do texto dissertativo argumentativo, indique a alternativa correta. O tópico frasal desse recurso argumentativo precisa ser implícito e não declarar exatamente o que virá a seguir. Essa estratégia é geralmente utilizada em temas que apresentam problemas sociais a serem discutidos no decorrer do texto. C. Os períodos de um parágrafo construído a partir dessa técnica não apresentam funções específicas, podendo ser invertidos sem prejuízo semântico. Letra D. Sua linha de raciocínio segue, em regra, os seguintes passos: identificação da explicação, justificativa da causa, exclusão do problema e conclusão do raciocínio. Essa aí também está muito fácil, porque eu falei exatamente o que está para vocês na explicação. Obviamente, letra B. Causa problema, a gente precisa de quê? De um problema. Perfeito? Meus amores, é isso então. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo na caixinha de comentários, porque assim que possível eu respondo, ou então a gente vai se falando no dia da videoconferência. Um beijinho para vocês e até a próxima.